Glória a Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, mais uma vez, vamos ler no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 23. Nós vamos ler aqui do verso 1 em diante, até o verso 12, a leitura completa do texto. Os irmãos poderão fazer melhor depois. Já fizemos a leitura também de mais alguns versículos. Querendo o Senhor e com a sua graça, vamos hoje falar de um tema que Jesus falou dele muitas vezes. Se Jesus falou de um tema, é porque ele é muito importante para nós. Se este tema ocupou a pauta de Jesus, é porque ele é digno de ser estudado, porque é algo que nós precisamos compreender e nos precavermos deste tipo de erro que o Senhor estava já corrigindo nos cristãos, nos religiosos daquela época. Vamos ler então Mateus 23, verso 1 em diante, que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Aqui Jesus está se dirigindo à multidão. Se você acompanhou o contexto aqui, Jesus está proferindo os seus discursos, e então os fariseus e os escribas, que eram estudantes da lei, os escribas geralmente eram todos fariseus, embora os fariseus nem todos eram escribas, os fariseus eram uma espécie de um partido político. Os escribas eram o grupo que se dedicava ao estudo, à preservação e à exposição das escrituras, da lei de Moisés. Estes homens então começaram a tentar pegar Jesus em algum erro, começaram a colocar Jesus à prova. Eles começaram a fazer algumas pegadinhas com Jesus para ver se ele estava seguro ou se ele escorregava em algum ponto. E aí Jesus então vai falar com a multidão sobre estes fariseus e escribas que estavam querendo testar Jesus, que estavam se colocando numa posição de juízes sobre o Senhor ou de mestres sobre ele. E aí ele diz, olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. A cadeira de Moisés era uma cadeira geralmente de pedra que existia na sinagoga, onde se sentava o chefe da sinagoga ou aquele que iria ensinar. Lá, quem iria ministrar a palavra ficava sentado nesta cadeira chamada a cadeira de Moisés, indicando que ele vinha dessa linha de sucessão de Moisés, ou seja, ele era herdeiro daquela revelação que Deus deu a Moisés. E lá eles ficavam sentados nesta cadeira ensinando. Nesse aspecto eles são mais prudentes do que nós, porque aqui eu fico 1 hora em pé para poder ensinar os irmãos, né? Eles ficam sentados lá, é mais confortável para quem está ensinando. Eles então, escribas e fariseus, ficavam nesta cadeira e era algo considerado de enorme importância estar sentado na cadeira
de Moisés. E Jesus diz, então, no entanto, que aqueles homens que se assentavam ali, aqueles que eram escribas e fariseus, eles tinham um problema muito sério. E é sobre esse problema destes homens que nós vamos falar nesta noite. Vamos falar sobre a hipocrisia, que é um grave erro que Jesus denuncia nos religiosos daquela época e que nós precisamos ter o cuidado, irmãos, para não permitir que também nós incorramos no mesmo erro. Os religiosos, de uma maneira em geral, estão muito tentados nesta área. E nós precisamos ter o cuidado para não permitir que esse tipo de atitude também tome conta do nosso coração. E aí nós precisamos, antes de continuar no texto e ver quais as características dos hipócritas que Jesus vai mencionar aqui, vamos entender primeiramente o que é a hipocrisia, não é? De onde vem esta palavra. Hipocrisia nada mais, nada menos é do que o ato de alguém que diz uma coisa, mas não acredita nisso, ou que faz alguma coisa que não é verdadeiro, ou seja, ele finge o que não é, ou o que não sente, ou o que não crê. Ele diz uma coisa, mas ele não é isso. Ele afirma uma verdade, mas ele na realidade não pensa isso. Ele diz ser alguma coisa, mas ele não é. Essa palavra vem de um grupo de atores, né? Na antiguidade, os atores não tinham os recursos que tem hoje, e às vezes para poder falar mais alto, eles usavam máscaras que tinham mecanismos para projetar a voz, como megafones, ou usavam simplesmente para transmitir um sentimento. Não havia ainda a arte cênica se desenvolvido como nos dias de hoje. Também não tinha assim câmera para dar close, para ver a expressão facial do indivíduo, né? Então eles usavam máscaras para poder representar aquilo que eles queriam passar para a multidão. O problema é que a máscara, na maioria das vezes, não correspondia ao verdadeiro estado mental e psicológico do indivíduo. Ele podia estar usando uma máscara de um sorriso e por trás dela está chorando. Ou ele podia estar usando uma máscara de quem estava chorando e por trás dela está as gargalhadas. Ele podia muito bem estar usando uma máscara, mas pensando, sentindo outra coisa que a máscara não representava. Então, por causa disso, a palavra grega, hipócrites, veio a ser usada para descrever exatamente o fingimento, a dissimulação, ou seja, o ato de alguém representar alguma coisa que não é verdadeira. De forma, então, que hipócrita é aquele que finge o que não é, que diz o que não pensa, que afirma que sente alguma coisa que não é verdadeiro. E esta hipocrisia, notadamente aqui no âmbito religioso que Jesus está falando, queridos, ela é a base do falso orgulho. Por que alguém é hipócrita? Porque ele gostaria de ser alguém muito famoso, ele gostaria de ser alguém importante, ele gostaria de ser alguém muito significativo, mas não é. Como ele não é, não tem a capacidade, não tem o dom, o chamado, não tem alguma coisa que o coloque, então, de uma maneira destacada entre as pessoas, aí ele apresenta uma máscara, uma fachada, ele apresenta uma falsa aparência, uma aparência exagerada, ele diz ser o que ele não é. Ele vende uma imagem de que não corresponde à realidade. Por quê? Porque ele quer ser alguém importante, ele quer se destacar, ele quer aparecer no meio dos seus semelhantes. Então, a base da hipocrisia é o falso orgulho. Alguém quer parecer mais importante, mais crente, mais santo ou mais alguma coisa do que verdadeiramente é. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Poderíamos chamar também de farisaísmo, de dissimulação, de fingimento, de falsa pretensão, porque todas essas expressões falam exatamente o que significa ser hipócrita. Passar uma imagem que não é real.
vender uma fachada, uma máscara como sendo verdadeiro, e de fato isto não é. E Jesus então vai falar aqui nesse capítulo 23 do Evangelho de Mateus, ele vai condenar veementemente a hipocrisia, vai falar muito contra os hipócritas. Se ele falou contra eles, é porque de fato ele não aprova esse tipo de atitude. E nós precisamos vigiar o nosso coração, para que não haja em nós essas características que estão nestes homens que Jesus está condenando. Vamos ver então algumas características dos hipócritas. A primeira delas, Jesus diz assim: observai, pois, praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, uma coisa que os hipócritas faziam é que eles diziam uma coisa, mas eles não faziam aquilo que eles diziam. Era alguém mais ou menos que segue aquele ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, eles diziam apenas da boca para fora. Eles diziam os mandamentos, eles citavam a lei, eles diziam tudo como tinha que ser, e Jesus disse: o que eles estão dizendo de acordo com a lei pode atentar para isso. Pratique a lei quando eles lhes ensinarem a lei. Agora, não façam como eles fazem, porque eles só falam da boca para fora. Eles dizem, mas não praticam. E aqui, queridos, há um problema muito sério, porque o que dá autoridade a alguém que prega é quando ele vive aquilo que ele prega. Quando ele diz e ele faz aquilo que ele diz, então ele tem autoridade. O que chamava a atenção nas pregações de Jesus, as pessoas diziam: esse tem autoridade. Sabe por quê? É porque ele dizia e ele fazia. Ele nos convida a ser humilde porque ele mesmo era humilde. Ele nos convida a ser santo porque ele viveu em santidade. Ele nos convida a ser obediente porque ele andou em obediência. Ele dizia: faça isso. E ele fazia aquilo que ele cobrava de nós. Isso é que dá autoridade àquele que prega. De nada adianta alguém falar, alguém pregar e não viver. Quando você sai lá na esquina, encontra ele fazendo o oposto do que ele estava pregando. Quando você vai na casa dele, ele está fazendo totalmente diferente daquilo que ele estava ensinando. Isso não dá autoridade àquele que está pregando. Jesus, ele dizia e ele fazia. Ele pregava e ele vivia. Mas esses homens aqui não. Era só da boca para fora. E aí, quando eles louvavam a Deus, eles faziam isso só com os lábios, mas não com o coração. A adoração deles era só da boca para fora. E nós temos que ter muito cuidado com isso, queridos, porque hoje eu vejo que a igreja brasileira, ela tem se voltado bastante para a adoração. Você vê muitos CDs de hinos de adoração, você vê muitos grupos de adoração na igreja, e muitas pessoas estão cantando estes hinos na igreja. No entanto, nós temos que ter o cuidado para que esses hinos expressem o que realmente está no nosso coração. Jesus, citando o profeta Isaías, ele disse assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Aqui ele está falando de uma adoração que não era recebida, de uma adoração que nada representava para Deus. Por quê? Porque alguém estava adorando somente da boca para fora, mas o coração não estava envolvido na adoração. E eu vejo muitas vezes alguém na igreja dizendo: Senhor, Tu és tudo para mim. Senhor, sem Ti eu não posso viver. Tu és o centro, Tu és a razão da minha vida, Tu és o meu tudo, Tu és isso, Tu és aquilo. E mal termina o hino, ele continua no celular conversando com alguém, ele está acessando uma rede social no meio do culto, ou ele vai lá fora conversar com alguém porque é mais importante, ou conversa mesmo aqui dentro com o vizinho que está do lado, ou ele está desatento fazendo qualquer coisa. Então é óbvio que Jesus não é o centro, que Jesus não é o tudo, que ele não vive sem Jesus, porque ele está
comprovando isso com as suas ações. Então, infelizmente, irmãos, existe muita adoração hipócrita nas igrejas, de alguém que adora só com a boca, mas não com o coração. E Deus está dizendo, isto é em vão. Não perca seu tempo com isso. Porque a adoração precisa vir do coração. Aqui estão pessoas que pregam, que falam, que dizem as coisas, mas isto não é verdadeiro, porque eles dizem, mas não fazem. Eles falam, mas eles não vivem. Se você está dizendo que Jesus é o centro da sua vida, que ele seja isso. Se você está dizendo que não pode viver sem Jesus, então prove isso. Porque às vezes, se a gente esquece o celular em casa, pode ser de onde tiver, volta para ir buscar. Mas se esquecer a Bíblia quando vem para a igreja, não tem nada não, me viro lá com do irmão e tal. Isso mostra qual é a importância que nós damos a estas coisas. Então Jesus está dizendo, olha, cuidado vocês com os hipócritas, que falam, mas não vivem aquilo que falam, que dizem, mas não praticam aquilo que eles dizem. Se você quer que alguém lhe ouça, que alguém acredite na sua palavra, viva aquilo que você diz, pratique aquilo que você prega. E se você quer ter a sua adoração realmente recebida por Deus, que ela venha do coração, que quando você disser que o Senhor é o tudo, seja mesmo, que você esteja no culto para prestar toda a adoração em reverência a Ele, porque assim o Senhor irá receber a sua adoração, o seu louvor. Jesus continua falando sobre estes homens, e ele diz no versículo 4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, uma outra característica dos hipócritas é que eles cobram dos outros o que eles não fazem. Ele fala, ele não faz, mas ele cobra dos outros que faça exatamente aquilo que ele está pregando. Então eles são muito exigentes com os outros, mas são frouxos quanto a si mesmos. E aí ele chega na sinagoga, no púlpito, ele chega na praça e ele cobra muito das pessoas. E aqui nós estamos vendo uma época, queridos, em que o farisaísmo tomou conta da religião em Israel. Eles eram extremamente legalistas. Eles cobravam demais das pessoas. Eles diziam, por exemplo, que o mandamento de não trabalhar no sábado, que era um mandamento dado por Deus, ele não podia ser quebrado de forma alguma, mas eles começaram a colocar cargas muito pesadas nos ombros dos homens. Eles diziam, por exemplo, que se você levasse qualquer tipo de peso, isso era um trabalho. Então lembra do aleijado que Jesus curou? Ele enrolou a sua esteira, colocou debaixo do braço e eles disseram, você não pode levar isso no sábado, porque isso é um trabalho. Ora, ele foi curado, ele estava só levando para casa aquilo que lhe pertencia. Eles chegavam ao ponto de dizer que a mulher não deveria usar brincos muito grandes e pesados no sábado, porque aquilo seria um esforço, seria um trabalho. Estaria quebrando o mandamento. Ou seja, eles iam acrescentando aos mandamentos coisas que tornavam pesados demais para cumprir aqueles mandamentos. Coisas que a lei não exigia, mas eles exigiam dos homens. Exigiam dos outros, mas deles mesmos eles não queriam exigir. Ou seja, eles não cumpriam aquilo que eles cobravam dos outros. Tornavam difícil a vida para quem queria servir a Deus. Por isso Jesus vai proclamar um ai contra eles, dizendo, olha, vocês, verso 15, percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, para converter alguém. E ele diz, depois que ele se converte, vocês fazem dele um filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Porque eles exigiam tanto, eles cobravam tanto daquele novo convertido, que o sujeito ficava em dificuldade para poder seguir na sua fé. Como nós precisamos ter cuidado com isso ainda hoje, irmãos. Porque muitas vezes alguém aceita Jesus, e se no outro dia ele não aparecer aqui de paletó e gravata,
Se no outro dia a moça não aparecer aqui com a saia lá no tornozelo, a gente começa a dizer, esse não foi convertido de fato. Como se alguém se convertesse e o seu guarda-roupa se transformasse num passe de mágica. Acontece que quem se converteu foi ele, mas não o guarda-roupa dele. Ou que a gente espera que haja uma mudança tão radical que no outro dia ele já seja um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. E às vezes cobramos deles coisas que nem a própria Bíblia cobra. Acrescentamos costumes a esse peso já grande dos mandamentos. E aí Jesus está dizendo que esses homens colocam fardos pesados demais. Ele vai chamá-los de um estorvo na porta do reino do céu, porque eles dizem, eles não entram e não deixam os outros entrar porque colocam fardos pesados demais. Então eles eram aqueles homens que fiscalizavam muito os outros, para cobrar um padrão muito elevado de conduta. E as pessoas se tornavam, verdadeiros miseráveis. Em vez de chegar com alegria para servir a Deus, se sentia um lixo, porque eram cobrados demasiadamente. E aqui uma palavra para nós. Quando alguém aceita a Jesus, nós precisamos ter paciência com ele. Porque muitas vezes a obra do Espírito Santo não se faz de uma vez só. Ele foi salvo, ele foi convertido, o seu espírito foi renovado, mas os seus hábitos, o seu pensamento, a sua conduta, a sua fala, ainda vai demorar um pouquinho, porque quem vai transformar isso aí é a palavra de Deus que vai instruindo, quem vai transformar isso aí é o Espírito Santo que vai ensinando, que vai orientando, e nós precisamos ter o cuidado para não cobrar dos outros mais do que nós mesmos fazemos. Há dificuldade às vezes, queridos, porque tem gente que cobra demais dos outros. E às vezes, sabe, isso é um mecanismo de defesa. Cobra tanto dos outros para esconder numa falha que ele próprio tem. A minha avó já dizia que quando você vê uma torneira apertada demais, é porque tem vazamento. Cobra demais dos outros. E às vezes cobra muito para esconder as suas próprias deficiências. Para que alguém diga, ele deve ser muito justo, esse homem é muito santo, porque olha como ele cobra, olha como ele exige. Mas Jesus disse, olha, esses homens lá, eles fazem isso, mas é só na aparência. Eles cobram dos outros, põem um fardo pesado demais, mas eles mesmos não querem levar fardo nenhum. É aquele homem que enxerga defeito o mínimo no outro, mas não vê o defeito maior que ele próprio tem. Jesus vai dizer que esse tipo de pessoas é como alguém que quer tirar um argueiro, um cisco que caiu no olho do outro e não enxerga a trave, o pedaço de madeira que está no seu próprio olho. É óbvio que Jesus está falando aqui metaforicamente, porque ninguém conseguiria andar com uma trave de madeira atravessada no olho. Mas o que ele está dizendo é, alguém vê o mínimo nos outros e não enxerga defeitos maiores neles. Defeitos que eles querem esconder das pessoas. Como é bonito ver as pessoas na igreja, irmãos. Mas nós precisamos ter o cuidado de, na igreja, viver uma coisa e em casa viver a mesma coisa. Nós temos que ter o cuidado para cobrar dos outros aquilo que nós mesmos fazemos. Jesus falou desses homens, diz, porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus não está dizendo, deixe o argueiro no olho do outro. Ele não está dizendo, não, isso é só um probleminha, não tem... Ele não está dizendo que não tire o argueiro do outro. Ele está dizendo, tira primeiro o teu. Limpa primeiro a tua vista. Conserta primeiro o teu erro. E então poderás cobrar dos outros, exigir dos outros e tirar o argueiro que está no olho dos outros. Esse tipo de atitude, irmãos, é altamente prejudicial na igreja. Porque quando alguém chega na igreja, recebe logo tanta cobrança.
e dificilmente vai entrar no reino dos céus. O Espírito Santo é aquele que transforma, aleluia. Mas a transformação que o Espírito Santo faz, ela começa de dentro para fora. Jesus disse, olha, fariseu, limpa primeiro o interior do copo e depois vai se limpar o exterior. O Espírito Santo começa trabalhando de dentro para fora, mas esta obra de transformação é Ele quem faz, aleluia. Jesus continua falando sobre as características dos hipócritas e Ele diz... No verso 5, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Aqui estava um grupo de homens que prezava muito pela saudação dos homens, prezava muito pelo aplauso dos homens, porque eles procuravam tão somente agradar aos homens. Tudo o que eles faziam é para serem vistos. Aquele camarada que se não tivesse ninguém olhando, ele não orava, ele não jejuava, ele não pregava, ele não mostrava piedade, mas se tivesse uma pequena plateia que fosse, ele já queria mostrar a sua santidade, a sua devoção para obter o aplauso destes homens. Estes fariseus, estes hipócritas, eles oravam, eles jejuavam, eles distribuíam esmolas, mas faziam estas coisas publicamente, de maneira a chamar a atenção para que pudesse então receber o aplauso dos homens. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Jesus não está dizendo que se você for dar um dinheiro a alguém, tem que ser escondido. O que ele está repreendendo é a motivação errada de fazer para obter o aplauso dos homens. Aliás, ele diz, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Estes homens, os fariseus, os escribas, que eram hipócritas, quando eles iam orar, irmãos, eles iam para as praças. E você dá para imaginar que tinha aquelas orações belíssimas, magníficas, mas que eram apenas da boca para fora, para chamar a atenção. Sabe que tem gente que você dá a oportunidade para ele fazer uma oração, e em vez de ele expressar a necessidade do momento, ele fazer aquela oração junto com os irmãos pelas coisas que estão sendo necessárias na igreja, ou agradecendo, enfim, fazendo aquilo que é necessário, às vezes ele quer mostrar o conhecimento, e ele faz aquela oração, ó Senhor, Pai dos Espíritos. Ele faz aquela oração, Deus de mistérios. Uma oração muitas vezes rebuscada, tão somente para mostrar que sabe alguma coisa. E alguém dizer, ah, que oração bonita. Os fariseus faziam assim, eles iam para as praças. Ali eles apareciam com uma cara triste. Eles não se ungiam, ou seja, não colocavam óleo sobre a cabeça. Talvez nem penteasse o cabelo direito. Ele ia para a praça com uma aparência assim de quem estava sofrendo. Tudo isso para que alguém chegasse e dissesse assim, meu irmão, o que é que está havendo? Você está assim tão abatido. E ele fizesse assim uma cara de piedade e dissesse, é porque eu estou jejuando. Ele queria que as pessoas dissessem, ah, que homem crente, ah, que homem santo, ele jejua frequentemente. Quando ele ia dar uma esmola, ele não tirava ali e dava discretamente ao necessitado. Não, ele tirava aquela nota e se fosse assim uma onça ou uma garopa, aí que ele fazia de tudo para ser visto e balançava a nota assim, olha, necessitado,
Está aqui, Deus tocou no meu coração para te dar esta garopa. Ele queria ser visto, ele queria aplausos, ele queria que alguém o elogiasse. Porque é próprio do hipócrita querer agradar aos homens e não a Deus. Mas Jesus diz assim, olha, quando você fizer isso, faça em secreto. Porque se você fizer para obter o aplauso dos homens, você não tem mais nada para receber do céu. A expressão que Jesus diz aqui, que não tereis galardão junto de vosso Pai, é uma expressão que tecnicamente era usada nos recibos. Algo parecido com o que nós ainda usamos quando diz assim, dando plena e total quitação. Jesus diz, não tereis galardão, porque aquele que faz buscando o aplauso dos homens, já recebeu deles todo o galardão que ele terá. Não terá mais nada para receber do céu, não terá mais nenhuma recompensa a receber do Pai do Celestial, porque ele já recebeu dos homens, porque na realidade ele fez para os homens e não para Deus. E aí nós precisamos ter cuidado, queridos, porque o que eles faziam, a sua bondade ao dar esmolas, a sua aparente piedade ao orar, ao jejuar, era tão somente para agradar aos homens e não a Deus. A nossa motivação deve ser sempre para agradar a Deus, porque se nós estivermos trabalhando para agradar os homens, nós vamos buscar deles o aplauso, o reconhecimento, a recompensa. Paulo diz que está agradando a Deus porque é servo de Deus. Olha o que ele diz, Gálatas 1:10. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E aí nós entendemos uma coisa que fica bem claro na palavra de Deus. Aquele para quem você trabalha, é esse que vai pagar pelo seu trabalho. Aquele para quem você faz, é esse que vai pagar a recompensa pelo seu trabalho. Se você faz para Deus, pode ser que ninguém veja, que ninguém aplauda, que ninguém diga obrigado, pode ser que não tenha nenhum tapinha nas costas, pode ser que não tenha nenhuma palavra de agradecimento, mas o céu não se esquece, e a palavra de Deus diz que Deus não é injusto para se esquecer. Vale a pena fazer para Ele, aleluia, vale a pena trabalhar para Ele. Os hipócritas aqui trabalhavam apenas pelo aplauso dos homens. Jesus diz que nós devemos fazer tudo para ser visto pelo Pai Celestial. Um dia todos nós haveremos de comparecer ante o que a Bíblia diz, chama de Tribunal de Cristo, o Bema, que é o Tribunal dos Galardões. Nesse dia, amados irmãos, as obras dos homens serão provadas. E muita gente fazendo muita coisa por aí, mas algumas dessas obras, Paulo diz que são de madeira, de palha, de feno, porque são obras que não têm mais nenhum valor lá em cima. Tudo que tinha de recompensa já receberam aqui. Agora há outras obras que são de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ele está usando essa figura para dizer que são coisas duráveis, que são coisas valiosas realmente. E naquele dia, eu fico imaginando, vamos pensar assim num cenário humano, né? Aí vamos ao tribunal dos galardões, e aí o Senhor diz, abra o armário do irmão fulano lá de Nazaré. E está lá, quando ele abre, está cheio de coisas. Aí o Senhor diz assim, ô anjo do lança-chamas, um passo adiante. Aí chega lá o anjo do lança-chamas, isso é uma figura minha, porque a Bíblia diz que serão provadas como no fogo. Aí Deus diz, vamos provar estas obras. Aí o anjo abre a válvula lá e taca fogo em tudo que tem lá naquele armário. E infelizmente, para a surpresa de alguns, não sobra nada, tudo é queimado. Mas outros que talvez nem esperassem, vão ver as obras de ouro, de prata, sobreviverem ao fogo e estarem lá para receberem galardão. Porque, queridos, não é o que nós fazemos
que as pessoas aplaudem, que nós teremos galardão por isso no céu, mas é aquilo que nós fazemos realmente para Deus, que nós teremos a recompensa quando chegarmos lá. Então faça para Deus, faça para o Senhor, faça para a sua obra ser recompensada por Ele, porque Ele não se esquece daquilo que nós fazemos para agradar a Ele. Ainda há uma outra característica destes homens, é que eles valorizam apenas a aparência. Eles querem apenas que as pessoas vejam que eles são muito crentes, muito santos. Eles valorizam apenas aquilo que está sendo visto pelas pessoas. E aí Jesus diz, olha, eles amam sentar-se nos primeiros lugares nas ceias, para serem vistos pelos homens. Quando Jesus já havia dito que quando alguém chegasse numa ceia, num casamento, num banquete, não se sentasse no primeiro lugar. Veja o que ele diz lá em Lucas 14. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele, te diga, dá um lugar a esse. E então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vá e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Jesus estava dizendo, olha, não se assente no primeiro lugar, não, se assente lá no último lugar. Porque se você for digno, se aquele que lhe convidou realmente quiser lhe honrar, então ele vai chamar você para frente, ele vai lhe honrar. É que essas pessoas aqui, queridos, eles talvez fossem adeptos daquele pensamento, quem não é visto, não é lembrado. E o problema é que eles queriam ser lembrados. Eles queriam ter posição, eles queriam ter cargos, promoções, elogios. Eles queriam que as pessoas se lembrassem deles nessas horas. E aí, então, eles queriam se sentar na frente. Porque quem sentava na frente, todo mundo que está lá atrás via esta pessoa. Isso não é uma palavra contra os irmãos que assentam aqui nos primeiros bancos, não. Se você assenta aqui na frente porque você quer aprender mais, porque você não quer perder nenhuma palavra, amém, fique à vontade e pode sentar-se no primeiro banco sem nenhum problema. Isso é uma palavra contra aqueles que querem fazer as coisas apenas para ser visto pelas pessoas, que querem apenas valorizar a aparência. Ele quer ser lembrado, ele quer que no dia que um cargo estiver à disposição, ele apareça. Então ele trabalha apenas para mostrar o que na realidade não é. Ele trabalha apenas para mostrar a sua aparência. E aí Jesus diz contra esses homens, olha, eles alargam os seus filactérios e as franjas dos seus vestidos. Se você não lembra, os filactérios eram umas caixinhas que eles podiam usar no ombro esquerdo, próximo ao coração, e tinha umas tiras que enrolavam no braço e vinha até o pulso, ou eles poderiam colocar na testa. Foi o Senhor quem deu a ordem dizendo, essas palavras estejam à tua mão e estejam nas tuas testas. Geralmente o filactério que usado na testa tinha 4 compartimentozinhos e ali eles guardavam 4 porções das Escrituras. Êxodo capítulo 13, do verso 1 ao 10, outro do verso 11 a 16, outro Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9, que é o Shema, e Deuteronômio capítulo 11, do verso 13 ao verso 21. Falavam dos grandes estatutos de Deus, da Páscoa, da guarda dos mandamentos, da necessidade de ensinar esses mandamentos aos seus filhos, e aquilo deveria estar, então, na mente de cada judeu, e ele deveria conduzir aquilo para se lembrar de cumprir aqueles mandamentos. Isso era um mandamento. Mas o normal era que fosse uma pequena caixinha, que alguém colocasse aqui na testa, ou que colocasse aqui no ombro. Aí Jesus disse, mas eles alargam os filactérios.
Então, em vez de andar com uma caixinha, o sujeito andava assim com um tijolo aqui na testa, ou no braço, aquela pochete enorme assim, para que as pessoas de longe olhassem para ele e dissessem: aquilo aqui é crente, olha só. Esse é um homem piedoso, um homem justo. Esse homem devia ser o dirigente do ciclo de oração ou do culto matutino. Esse homem é que devia ser o regente do conjunto, ou quem sabe o líder de um departamento na igreja, porque é um homem santo, é um homem que guarda a lei. Também haviam as franjas. A lei mandava que se colocassem fios brancos e azuis como franjas nos vestidos. E aquilo era para lembrar dos mandamentos. Diziam que para cada mandamento deveria ter uma franjinha lá, que era para ele lembrar de cumprir os mandamentos. Mas esses fariseus aqui, em vez de eles fazerem assim umas franjinhas de 5 ou 10 centímetros, ele cortava de meio metro e botava bem larga assim. Era para de longe o camarada ver aquele negócio bem exagerado, parecia uma baiana. E para dizer: esse homem é muito crente, esse homem é muito justo, um grande cumpridor da lei. E Jesus disse: no entanto, queridos, isso é só na aparência. Eles fazem isso só para chamar a atenção, mas não há verdade neles. Eles não são verdadeiros cumpridores da lei. Nós, queridos, temos que ter muito cuidado, porque na religião, na igreja, nós somos muito tentados a passar uma imagem que muitas vezes não somos. Queremos chamar a atenção apenas pela aparência. Mas o que o Senhor quer é a verdade no nosso coração. É que nós sejamos verdadeiros na nossa fé. E que façamos o que quer que nós façamos, apenas para agradar a Deus e para receber a recompensa dele. Porque tem gente que na igreja é uma maravilha, mas em casa só a graça divina. E aí você deve lembrar daquela história que diz que o menino chegou e disse: mamãe, vamos trazer a cama para a igreja? Vamos trazer o fogão para a igreja, mamãe? Vamos morar na igreja? Por que, meu filho? Porque aqui papai é uma bênção. Porque aqui na igreja papai é uma maravilha. Mas em casa, Jesus está nos ensinando, queridos, que o Senhor conhece o nosso coração, conhece, sabe quem somos. Então, quando devemos pensar em fazer alguma coisa, devemos pensar em fazer para agradar aquele que conhece, que sonda os corações. Jesus dizia que esses homens aqui eram amantes dos primeiros assentos, limpadores só do exterior dos corpos, e ele chamou de sepulcros caiados. O sepulcro, obviamente, você sabe onde colocava um corpo, um cadáver, um morto. E a lei dizia que se alguém tocasse neles, seria imundo por uma semana. Agora tinha um problema, porque quando chegava a época da Páscoa, muitos peregrinos vinham de toda parte do país e até de outros países a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Aí você imagina o peregrino que veio a pé porque não tinha recursos, e ele veio caminhando, passou um mês caminhando, dormindo em qualquer lugar, para ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Aí imagine que quando ele chegou na entrada de Jerusalém, cansado, sem perceber, sentou-se num lugar. E depois que ele olhou, era um sepulcro. Perdeu a viagem. Ia passar uma semana fora da cidade, imundo, e não poderia ir até o templo para celebrar a Páscoa. Então o que fizeram? Era uma ordem. Um mês antes da Páscoa, eles pegavam todos os sepulcros e deixavam eles bem branquinhos. Dava um banho de cal nos sepulcros. Ou limpava, tirava toda a sujeira, para eles ficarem bem alvos, para que o peregrino já de longe visse: ali é um sepulcro, eu não posso nem chegar perto. Ali tem outro, eu não vou nem passar perto dele. A fim de que ele não fosse prejudicado, ou qualquer pessoa inadvertidamente fosse tornado imundo por tocar num sepulcro, por sentar num local onde estava um morto, e automaticamente tornaria ele imundo cerimonialmente. E Jesus diz: olha, vocês são sepulcros caiados, por fora bem branquinho,
bem limpinho, mas por dentro só tem podridão e imundícia. O que Jesus estava condenando naqueles homens, queridos, é que eles valorizavam apenas a aparência. Eram muito crentes, só de fachada. Eram muito crentes para inglês ver. Mas na realidade o coração estava cheio de impureza, cheio de imundícia. Jesus vai dizer que eles com o mosquito engolem o camelo. Ora, o mosquito era um animal imundo. Levítico capítulo 11, no verso 4, a corrigida diz o réptil que voa, a revista corrigida de Almeida, mas a revista atualizada diz que é um inseto que voa. Era considerado imundo, não podia comer nada disso. E o camelo também era um animal considerado imundo. Lá no verso 4 de Levíticos 11, ele fala sobre o camelo e também no mesmo capítulo sobre o mosquito. Então assim, o mosquito era o menor dos imundos. O camelo era o maior animal imundo que eles tinham ali. E o que Jesus estava dizendo é: vocês coam a menor imundícia e acabam engolindo a maior. Eles cobravam os mínimos detalhes de alguém e acabavam desprezando o que era mais importante. Jesus diz: olha, vocês dão o dízimo do coentro, dão o dízimo do cominho, do endro, que seria aqui o nosso erva doce. Dão o dízimo. Agora ele não está falando de uma plantação de coentro que o camarada tinha, ele está falando daquela hortazinha de casa que ele tinha ali para botar no feijão. E ele tirava o dízimo. Ah, o meu pé de coentro deu 20 pezinhos aqui, eu vou tirar 2 e levar de dízimo no templo. Jesus diz: mas o principal da lei, vocês não cumprem. Vocês estão deixando de lado o juízo, a misericórdia e a fé. Era alguém que cobrava muito, irmãos, mas só na aparência, aquilo que era tão verdadeiro. Por isso Jesus vai 5 vezes aqui chamá-los de cegos. Por quê? Porque eles perderam a visão do que era verdadeiro, do que era real. Eles enxergavam apenas o costume, enxergavam apenas o legalismo e não enxergavam aquilo que era verdadeiro, que eles deviam guardar da lei de Deus. Essas são as características dos hipócritas. E a última aqui é que eles visam apenas o proveito próprio. Quando era ele que devia ser beneficiado, então tudo podia, mas os outros nada. É aquele homem que Jesus chega na sinagoga e ele diz: olha, no sábado não pode vir para ser curado. Vocês vão para casa e voltem outro dia. Sábado não é dia de ser curado. Mas se a vaca dele fosse para o brejo no sábado, ele dizia: volte para casa e dê licença que eu vou tirar a minha vaca que foi para o brejo. Ele podia quebrar a lei, mas os outros não. Então Jesus chama de hipócrita esse homem, que no sábado iria socorrer o seu animal que estivesse necessitado. E não tinha misericórdia dos enfermos que vinham no sábado para ser curados por Jesus. Olha como eles preservavam as coisas mínimas e o mais importante da lei, a misericórdia. Eles não queriam preservar. Eles não valorizavam porque pensavam apenas em si mesmos, em si próprios. Nós precisamos eliminar essas características da nossa vida, irmãos. Precisamos pensar em como devemos ser crentes verdadeiros. Você está olhando e pode dizer assim: não, mas eu nunca enfrentei nenhuma dessa situação. Mas há muitas situações na nossa vida diária e moderna em que alguém vive como hipócrita. Por exemplo, tem aquele pai de família que proíbe o namoro da sua filha, mas ele mesmo tem alguém com quem ele flerta, tem uma amante, uma namorada, ou alguém com quem ele troca umas correspondências e umas mensagens no Facebook fora do lar. É hipócrita também aquele empresário que muitas vezes quer acusar o ladrão, prender o ladrão que roubou uma banana do seu supermercado, mas ele mesmo sonega caminhões de banana
em impostos. É hipócrita o político que diz que trabalha pela comunidade e na realidade só está pensando em seu benefício próprio e envolve-se nas teias da corrupção. É hipócrita o cristão que muitas vezes quer cobrar dos outros uma roupa que esteja no padrão que ele considera certo. Não quer dizer que o cristão ande de qualquer maneira, mas é que ele está cobrando tanto isso e às vezes não enxerga o irmão do lado que está precisando de um pacote de macarrão, que está precisando de um dinheirinho para comprar um remédio, o irmão que está necessitado do seu lado, que não tem a sua ajuda. É hipócrita também, queridos, a mãe que critica a atitude dos filhos dos outros e não vê o erro dos seus próprios filhos. Com facilidade aponta, olha como a filha de fulana se vestiu, mas vai olhar o que o teu bebezinho está publicando no Facebook, as fotos que ela está botando lá. Critica com facilidade o que os outros estão fazendo e não vê o que está acontecendo debaixo do seu nariz. É hipócrita também aquele que cobra o pagamento do dízimo ou de qualquer outra obrigação na igreja e que muitas vezes não guarda a sua língua, mas usa para falar mal de Deus e do mundo. Porque nós não podemos, queridos, viver de aparências. O Senhor conhece o nosso coração. Agora deixa eu lhe dizer então como nós podemos evitar essa hipocrisia. E alguém pode dizer, não, mas eu não tenho nada disso aí não. Mas veja outras situações aqui. Aquele que peca e que não reconhece também é hipócrita, porque João diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aquele que peca e esconde o seu pecado, também porque ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquele que peca, aquele que afirma ser crente, mas peca porque não cumpre os mandamentos. João também diz, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se nós queremos realmente não ser hipócritas, precisamos ter cuidado para olhar para nós mesmos. Há erro em nós, há fraqueza em nós, todos nós temos erros e dificuldades. Então vamos primeiro tirar a trave do olho, para depois olhar para o argueiro que está no olho do irmão. Qual é a solução para isso aqui? Qual é a solução para a hipocrisia? A primeira coisa, irmãos, é que lembrar que a hipocrisia é exatamente a falsidade. Alguém que vende uma imagem que não é. Então, a primeira solução para a hipocrisia é a sinceridade. É você realmente ser aquilo que é. Essa palavra sincero, ela vem do latim. E dizem que a formação dessa palavra veio da época do Renascimento. Quando haviam escultores muito bons, você imagine Michelangelo, como quando fez Moisés, né? Estátua tão perfeita que quando ele terminou de fazer, bateu com um martelo no joelho de Moisés e disse, fala Moisés. Mas tinha aquele camarada que não era lá, essas coisas todas, e às vezes tentando fazer alguma coisa, pá, o martelo escapulia e tirava o pedaço que não era para tirar. E agora? Perdi o bloco de mármore inteiro? Não, peraí. Pega pó de mármore, mistura com cera e aí tapa o buraco lá da estátua. A estátua aparentemente está uma maravilha. O problema é quando você põe ela no sol e a cera derrete, aí aparece o defeito da estátua. Então, sincero era exatamente aquela estátua que era sem cera. A estátua que você podia botar no fogo, podia botar no sol, podia deixar ela em qualquer lugar e ela não ia apresentar os defeitos que estavam escondidos porque ela era verdadeira. Assim deve ser também o homem de Deus. Nós precisamos ser verdadeiros e sinceros. Paulo diz em Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Crente precisa ser, então, sincero, irmãos. Você não é, não é. Você não pode, não pode. Você não faz, não faz.
Se nós quisermos passar uma imagem de quem não somos, do que nós não fazemos, seremos hipócritas e seremos condenados pelo Senhor, porque Ele não se impressiona com a aparência. Ele conhece muito bem o que está no coração. A outra solução para a hipocrisia é a humildade, porque a hipocrisia é fundamentada no orgulho. Eu quero mostrar o que não sou, eu quero ser relevante, quando na realidade eu não sou. E Jesus disse então aqui no verso 12, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Há orgulho por trás da hipocrisia. Hipocrisia é quando alguém quer mostrar o que realmente não é. Mas aquele que se humilha, ele é abençoado por Deus. Aquele que a si mesmo se humilhar, diz o texto, será exaltado. Se eu quero que não haja hipocrisia na minha vida, então eu preciso realmente saber quem eu sou. O cristão não pode ser essa pessoa que vende uma imagem que ele não é. A Bíblia já nos condena esse tipo de atitude. Veja Paulo escrevendo Romanos capítulo 12, verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você talvez não seja aquela Brastemp, não tem problema, meu irmão, mas seja quem você é. Não queira vender uma imagem que você não é. Não queira passar uma ideia além daquilo que você é. É melhor, a Bíblia diz, pensar humildemente de si mesmo. Não é para aquela falsa humildade, é a humildade verdadeira. Irmão, eu não tenho muita condição não, mas com a graça de Deus eu posso lhe ajudar nisso aí. Irmão, eu não sei fazer isso direito não, mas o irmão me orientando aqui e o Senhor me ajudando, eu vou conseguir fazer isso aí, porque aquele que pensa que é muita coisa e não é nada, é o que Paulo diz, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tem gente que se acha os furinhos da creme crack e na realidade não é lá essas coisas todas. Seja quem você é, aleluia. Seja quem você é. Não adianta querer passar uma imagem, porque Deus, queridos, conhece o nosso coração. A nossa hipocrisia não engana a Deus. Ele sabe muito bem quem nós somos. Nós temos que viver, então, verdadeiramente. Jesus fala daqueles homens que justificam a si mesmo diante dos homens, mas ele diz, Deus conhece os vossos corações. Deus não se impressiona com a nossa cara de piedade na hora da adoração. Deus não se impressiona com o nosso porte de pregador na hora da mensagem, porque Ele conhece o que está dentro do nosso coração. Você lembra muito bem da história de Davi, e como Samuel chegou na casa de Jessé e apareceu o primeiro filho, e ele disse, esse camarada tem porte de rei, esse camarada tem físico de rei, esse camarada tem aparência de rei. E Deus disse assim para ele, só não tem coração de rei. Volta. E assim Deus reprovou todos. Porque o profeta estava olhando para a aparência, mas Deus, queridos, Ele olha para o coração, aleluia. E Deus diz, está vendo aquele pequenininho ali, aquele baixinho, aquele cheio de sarda, aquele do cabelo meio esquisito, não tem porte de rei, não tem físico de rei, não tem aparência de rei, mas ele tem o coração de rei, e é ele que eu quero para fazer esta grande obra, aleluia. Deus sonda o nosso coração, então sejamos quem de fato nós somos. Não vivamos de aparência, porque Deus conhece muito bem o nosso coração. Devemos, portanto, abandonar a mentira, o fingimento, a hipocrisia e sermos verdadeiros, autênticos diante de Deus e diante dos homens. Deus sabe muito bem quem nós somos. E o mais extraordinário é que apesar de Deus conhecer quem é você, de Deus conhecer quem eu sou, Ele ainda continua me amando. Que Deus extraordinário!
Ele sabe quem eu sou, Ele sabe os problemas que eu tenho, Ele sabe das fraquezas do meu coração, Ele sabe das coisas com as quais eu luto todo dia para ver se consigo me manter próximo dEle. Ele sabe daquelas fraquezas que, se eu não tiver cuidado e não vigiar, eu vou acabar tropeçando nelas. Ele sabe de tudo isso, irmão. E Ele continua me amando, Ele continua lhe amando. E Ele continua dizendo, eu acredito em você, eu invisto em você, eu quero você fazendo a minha obra. Então não adianta querer passar uma imagem do que nós não somos. Deus sabe muito bem. Ele não aprova os erros que cometemos, mas Ele continua acreditando em nós e querendo nos ajudar por seu Espírito Santo a superarmos as nossas fraquezas. Seja quem você é, Deus sabe muito bem do seu coração. Agora, o que nós precisamos tentar melhorar é exatamente para sermos quem nós ainda não somos. Não só na aparência, mas de verdade. Você pode ser mais crente, você pode ser mais dedicado, você pode ser um pai melhor, você pode ser um profissional melhor. Então se esforce para crescer, se esforce para progredir, se esforce para ser alguém melhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Você está agradando a Deus em alguma coisa? Pode agradar em mais? Ele diz, agrade a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra. Você está fazendo alguma coisa boa e pode fazer ainda melhor outras coisas que você não está fazendo, faça isso. Crescendo no conhecimento de Deus. Você já conhece a Deus? Já leu a palavra? Você já conhece a Deus pela intimidade, pela experiência? Cresça nisso, melhore nisso. Se você é um crente nota 9, então se esforce para ser um crente nota 10. Se você é um crente nota 2, vamos fazer um esforço aí para ver se alcança uma nota melhor. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós frutifiquemos. Mas não apenas na aparência para alguém ver. Deus quer que nós realmente melhoremos no coração e sejamos crentes sinceros e verdadeiros. Então, queridos, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Ele condena totalmente a hipocrisia. Ele condena totalmente aquilo que alguém faz apenas pela aparência, apenas para chamar atenção, apenas para ser visto pelos homens, mas que não é verdadeiro. O Senhor conhece quem nós realmente somos. E o que Ele valoriza é a verdade no coração. É que nós façamos, ainda que não seja o melhor que alguém queira, mas façamos para o Senhor de coração. Se você está fazendo para Ele, Ele vai lhe recompensar. Se você está fazendo para que o seu Pai Celeste veja, Ele lhe recompensará, diz a palavra de Deus. Deus não se esquece do que nós fazemos para Ele. Não vamos buscar o aplauso ou a aprovação dos homens, mas busquemos o aplauso do céu, busquemos a aprovação do Senhor, porque no final de tudo, no final da nossa vida, o que mais importa não é os prêmios que você ganhou, o que mais importa não é quantas vezes o seu quadro, a sua foto foi para o quadro do funcionário do mês, o que mais importa é no final, o Senhor dar aquele tapinha nas suas costas e dizer assim, muito bem, servo bom e fiel, eu me agradei da sua vida, eu gostei do que você fez para mim, entra no gozo do teu Senhor. Isso é o que importa, irmãos. Façamos para Ele, trabalhemos para Ele. Ele conhece muito bem o nosso coração e não aceita a hipocrisia que existe entre os homens. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos ser crentes verdadeiros.